Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o desabamento do prédio de 7 andares que aconteceu ontem, dia 15 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16. Eu não quis gravar no mesmo dia porque as informações são distorcidas, então eu resolvi esperar um pouquinho, esperar a poeira baixar, para aí então colher as informações que aí nós temos mais certeza do que podemos falar ou não, ok? Então, o que eu quero com esse vídeo aqui? Nós vamos passar as mais recentes informações sobre o que ocorreu nesse desabamento, né? As possíveis causas aí. E também eu vou apresentar aí alguns vídeos que vocês podem não ter visto e também uma ART, que é a ART que foi registrada um dia antes do desabamento. Então, houve um responsável técnico que estava trabalhando ali em reparos na edificação. Então, nós vamos ver essa ART e ver o que estava incluso nesses serviços que estavam sendo executados lá no edifício. Ok? Então, o edifício é esse daqui, tá? Eu estou utilizando o Google Earth para que a gente possa ter uma noção espacial aí da edificação. E a edificação, ela é um edifício de 7 pavimentos, ok? Então tinha um pavimento garagem, ficava no térreo, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a cobertura, ok? Na cobertura a gente pode ver que havia uma piscina, não sei se essa piscina estava em uso, né? Se ela realmente tinha uma sobrecarga nessa estrutura, mas enfim, é uma estrutura que não é recente, tá? Ela é uma estrutura que tem pelo menos aí 20, 25 anos. Apesar do presidente do CREA Ceará ter dito que essa edificação tem mais de 40 anos e que ela não sofreu reparos, né, nos últimos anos, essa informação não é totalmente verdade. Por quê? Antes de 95, nessa área estava ali construída uma casa, né, uma edificação simples, e a partir de 95 foi feito um prédio de 7 pavimentos. Então, apesar de não ter ocorrido ali um registro dessa edificação, essa obra não tem mais do que 20, 25 anos, ok? Porque ela foi iniciada a partir do ano de 95 e não foi feito nenhum tipo de registro. Essa obra estava irregular perante a prefeitura e perante o CREA também, ok? Então ela não tem 40 anos, como havia dito aí o presidente do CREA Ceará, beleza? Então o que a gente consegue ver aqui através do Google Earth? A gente consegue ver até alguns pilares, ó. Então nós podemos ver que nós temos 4 pilares aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então temos 2 pilares com a seção maior aparecendo para a gente e 2 pilares com a seção menor aparecendo para a gente. Na lateral, vamos ver se a gente consegue ver algum pilar aqui. Ó, pelo que eu consigo ver, eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 pilares, ok? Então, 5 pilares na lateral e 4 pilares na frente, né? Então, se a gente for seguir o mesmo alinhamento, né, de 4 por 5, poderíamos ter 20 pilares nessa obra, né? Basicamente. Mais ou menos isso seria o equivalente aí para uma obra desse porte, totalmente possível. Aqui na lateral a gente consegue ver os mesmos 4 pilares que a gente vê lá na frente. Não é uma obra tão grande e, pelo histórico da edificação, essa queda repentina ela tem uma causa provável, que é os reparos que estavam sendo feitos na edificação. Então, como eu disse no começo do vídeo, foi feito um registro de uma ART dessa obra um dia antes, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que está incluso nessa ART, né? Mas vamos assistir alguns vídeos aqui para que a gente possa entender o que aconteceu, né, e como aconteceu essa queda. Então, vou abrir aqui o vídeo para vocês e a gente vai assistir juntos. Aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó. Olha aí a comédia. Aqui na aldeota, no centro da aldeota.
Aqui foi instantes depois do desabamento, ok? Então dá para ver que a fumaça ainda estava muito alta, então provavelmente 20, 30 segundos depois do acontecimento. Não aparece muita coisa no começo do vídeo, mas na hora que a fumaça começa a baixar, a gente tem aí uma visão melhor dos escombros aqui, né? Então a gente consegue ver partes da fachada que caíram ali das sacadas. É uma poeira bem amarelada, né, que indica aí, provavelmente os revestimentos, né? Então a gente consegue ver aqui a parte da fachada, algumas vigas, né? Nesse trecho do vídeo não dá para ver muita coisa. Aí nós temos depois mais 2 vídeos que mostram de 2 outros ângulos o desabamento. Deixa eu adiantar aqui para vocês. Porque aqui ele vai mostrar só a poeira, o pessoal na rua. Ó, aqui é um outro vídeo que mostra um outro ângulo. O prédio é esse daqui, ó. Então reparem que ele dá uma movimentada bem de leve e depois, logo em seguida, ele desaba completamente. Aí, ele desaba, inclusive ele expulsa o portão bem longe ali, por conta da queda dos pavimentos ali. Então esse é um outro ângulo. E agora vai aparecer um outro ângulo de mais de longe, onde vai aparecer o sentido de queda do prédio, né? Que é importante a gente avaliar também, porque o sentido de queda ele vai indicar quais os pilares ou quais os elementos estruturais sofreram, né, a ruptura primeiro. Então, se eles sofreram essa ruptura primeiro, provavelmente são esses os elementos que estavam com problema. Então, a gente consegue ver nesse trecho do vídeo aqui. Então, o prédio é esse daqui, né? E aí ele desaba. Dá para ver que ele desaba. Vamos considerar que aqui seja a frente do prédio, né? Que é onde a gente tem as sacadas aqui. E ele desaba aqui, ó, do fundo para a lateral direita. Então é no canto do fundo direito. Então, só para vocês verem como que é o desabamento, ó. Então ele desaba de lado e aqui vai aparecer os pilares. Esse vídeo dos pilares ele foi gravado um dia antes do desabamento. Vocês vão ver a situação desses pilares. Vejam só. Então a gente consegue ver que está até revestido aqui com um saco plástico. Provavelmente para tentar evitar a oxidação, mas as barras já estavam em processo de oxidação, estavam totalmente corroídas, já em processo de expansão e perda de seção, porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando com armaduras, né, de aço, ela não pode sofrer oxidação. Se ela sofrer oxidação e partir para o processo de corrosão, esse processo de corrosão faz com que ela perca a seção, mas não só isso. Além de perder seção, ela vai se expandir. Então ela se expande muito a ponto de estourar as faces de revestimento, né? As faces de cobrimento do elemento de concreto. Então ela vai sofrer essa expansão e vai lascar o concreto, a camada de proteção do concreto, e aí deixando as armaduras ainda mais expostas. Isso demora um pouco para acontecer, porém, como lá a região é muito próxima do mar, a maresia causa um processo acelerado dessa oxidação. Então a gente consegue ver isso nesses pilares. Então ele mostra aqui 2 pilares. Esse pilar aqui para mim é o mais problemático. Por quê? A gente consegue ver, né, uma característica muito interessante aqui, ó, os estribos, eles já estão praticamente fundidos com a barra longitudinal. Isso indica que a expansão do aço já está muito acelerada, né? Então a gente não consegue ver a divisão dos estribos, nesse trecho aqui pelo menos, a gente consegue ver que
a barra longitudinal ela tem uma seção que aparentemente é maior justamente por conta dessa expansão. Então ela expande, e essas camadas de expansão são cascas, efetivamente, né? Elas não têm resistência nenhuma. Se você bater o dedo ali, ela quebra como se fosse uma casquinha de ovo. Então essa expansão é causada pelo processo de corrosão do aço. Então a gente consegue ver aqui também que essa barra aqui, ela está sofrendo uma leve flambagem aqui. A gente consegue ver que ela está vindo numa seção retilínea aqui, e logo aqui ela sofre um desvio, né, do seu eixo. Isso pode indicar uma flambagem. Nesse caso, né, o edifício deveria ter sido interditado imediatamente. Eu já peguei alguns casos assim, e a melhor solução para o caso é fazer a interdição imediata, inclusive acionar a Defesa Civil, porque esse edifício ele estava, né, demonstrando ali claras possibilidades e reais possibilidades de sofrer um colapso a qualquer momento, por conta desse desgaste muito acentuado das armaduras pelo processo de corrosão. Então a gente consegue ver aqui também que a seção de concreto, apesar de a gente ter um pilar razoavelmente, né, largo, a seção de concreto estrutural, inclusive nas camadas de proteção, que a gente tem uma camada de proteção das armaduras, que tem que ser no mínimo ali para essa área de maresia, 3,5 centímetros. A gente não consegue ver esse cobrimento total aqui. Aí nós temos apenas o cobrimento do revestimento, que é essa argamassa um pouquinho mais amarelada, né? Então essa argamassa amarelada aqui, ela não é o concreto estrutural. O concreto estrutural é essa mais cinza aqui, né? Um pouquinho mais claro do que a argamassa de revestimento. Então, eu não sei por quanto tempo esses pilares ficaram com esse cobrimento muito, né, aquém do necessário, e isso pode ter possibilitado aí e encurtado a vida útil da edificação, o que pode ter causado aí esse colapso nesse momento. Ok? Segundo um dos moradores, inclusive, deixa eu voltar aqui para mim, um dos moradores, que é inclusive o pai daquele rapaz que tirou uma selfie dentro da edificação depois que ela colapsou, que teve uma sorte gigantesca, ele sobreviveu, tirou uma selfie lá dentro da edificação, mandou para os pais, até achou que era pegadinha. Esse pai, ele é advogado, estava acompanhando a obra com um amigo dele que também morava dentro desse edifício, que era engenheiro civil, e disse que as obras já estavam acontecendo há alguns dias e ela só foi registrada um dia antes do desabamento. Então, como essas obras estavam sendo edificadas, pelas imagens dos pilares já dá para ver que não tinha nenhum tipo de escoramento, o que já é reprovável logo de cara. Esse tipo de reparo em estruturas exige todo um processo de escoramento, tem que fazer todo o envelopamento dessa estrutura para fazer o reforço estrutural com uma nova concretagem. Existem alguns produtos químicos que devem ser utilizados para evitar novas corrosões. Então, é um processo bem mais demorado e bem mais complexo do que foi mostrado ali no vídeo, né? Então, no vídeo, pelo menos eu não vi nenhum tipo de escoramento acontecendo, e no estado que estava aqueles elementos estruturais, já era para o prédio ter sido evacuado há muito tempo antes de ser feito esses reparos, porque era evidente ali um possível colapso a qualquer momento por conta da degradação acentuada dos pilares. Então vamos ver aqui a ART. Então essa ART aqui, pessoal, a fonte dessa informação foi o G1, tá? Então é uma informação pública. Eu estou mostrando a mesma informação que o G1 mostrou. Então essa RT foi registrada pelo responsável técnico José Anderson Gonzaga dos Santos, engenheiro civil. O contratante foi o condomínio edifício Andréa, ok? Cidade Fortaleza, bairro Dionísio Torres, Ceará. O valor dessa ART, ou seja, dos serviços
que foram contratados por esse José Anderson foi de R$ 22.200 e os serviços que foram registrados foram execução de obra e serviço, recuperação das construções. Então, cada conselho regional tem uma maneira de preencher uma RT, mas a configuração da RT é basicamente a mesma, mas aqui o que nos importa é isso daqui, ó, recuperação das construções, ou seja, estava sendo executado um serviço de recuperação daquela edificação. Se era uma recuperação de estruturas, se era uma recuperação de fachada, se era uma recuperação estética, não sabemos, mas estava sendo feita uma recuperação nesse sentido naquela edificação. Um outro item que nós encontramos aqui também é pintura. Ok? A RT foi registrada no dia 14 de outubro, ou seja, um dia antes do acontecido, e a previsão do término estava para o dia 14 de dezembro de 2019. Vamos dar uma analisada aqui, agora, na fachada da edificação. Vejam só. Então aqui nós temos a fachada da edificação. Dá para ver que é um prédio bem judiado, né? Pelo menos nessa imagem. Aqui é uma imagem de 2018 do Google Earth. Mas eu pelo menos não consigo identificar nenhum problema sério estrutural. Ok? Pelo menos nessa fachada aqui não. Vamos ver aqui na lateral agora. Nessa lateral a gente consegue ver uma degradação um pouquinho maior. Eu não sei se o mar está desse lado aqui, provavelmente está, porque a pintura tem uma degradação bem mais acentuada aqui. A gente consegue ver alguns pontos de umidade aqui em cima, né? Aqui a gente consegue ver uma... Não me parece ser uma fissura, parece que estouraram para colocar alguma tubulação aqui, né? Dá a impressão que seja isso. Vamos entrar aqui nessa lateral. Ó, nessa lateral não consigo identificar muita coisa. Aqui tem um ponto de umidade, aqui em cima também. A obra tem um pequeno balanço aqui também, mas nada muito preocupante. Aqui é o fundo da edificação, né? Vejam só, a gente consegue ver aqui algumas falhas no revestimento. Não sei se é uma expansão aqui da pintura, né? Uma bolha na pintura. Mas é uma edificação relativamente sem manutenção, né? Então, justamente foi por isso que foi contratado essa manutenção do prédio. Mas nessas imagens você não consegue ver muita coisa relacionada a problemas estruturais, né? Então é uma obra antiga, com mais de 20 anos, mas que não apresentava aí sérios problemas visuais, né, ali pelo menos nas imagens. Então, pessoal, são essas informações que nós temos até o momento, tá, sobre esse prédio que caiu. Eu não vou falar sobre vítimas, eu não vou falar sobre, né, essas coisas que envolvem mais o fator jornalístico, porque não é essa a intenção aqui do canal, ok? Mas sim, houve vítimas, não tenho como precisar para vocês quantas vítimas, mas pessoas também foram encontradas aí com vidas, né, durante as buscas nessa tragédia, podemos dizer assim, né? E o que eu deixo de alerta aí para vocês é o seguinte: eu sei que a grande maioria do público que me acompanha são engenheiros, né? Então, quando você pegar uma obra desse tipo para fazer um reforço estrutural, um reparo de estruturas, o que eu digo para vocês é o seguinte: se você não tem o conhecimento necessário, chame alguém que tenha o conhecimento. Primeiro ponto, ok? Se você tem o conhecimento de estruturas, mas nunca pegou um reforço de estruturas, um caso como esse daí, era evidente que o problema era sério, né? Então, sempre que você tiver dúvidas
do risco daquela edificação, peça uma evacuação, peça um auxílio da Defesa Civil, ok? Acione a Defesa Civil e eles vão vir lá, vão estar cientes do que está acontecendo, e se eles pedirem uma interdição, é mais fácil de você solicitar para os moradores, porque realmente há um risco iminente de queda. Se você fizer qualquer reparo que venha a ocorrer um desabamento, morte, você é totalmente responsável por isso, né? Então, fora aquela carga, toda aquela carga de culpa que você vai sofrer por ter, né, diretamente ser responsável aí, por perda de vidas, né? Então, é muito importante você ter consciência do que você está fazendo, ok? Então, em qualquer situação, você veja risco, o mínimo que seja, né, de queda, de desabamento, de colapso, peça a evacuação, acione aí a Defesa Civil para que você, caso haja algum problema, pelo menos seja apenas danos materiais, né? Não se perca vidas nesse processo, ok? Então, é essa a informação que eu quero dar para vocês. Lógico que se houvesse uma fiscalização realmente efetiva do CREA nesse caso, né, a própria prefeitura não tinha o registro dessa edificação, então tem que ser feito sim toda essa fiscalização, o levantamento das edificações que estão em funcionamento, que estão em utilização, para que isso não ocorra. Se ela tiver alguma irregularidade, que seja feito a regularização, que tenha ali uma responsabilidade técnica por trás de cada edificação, para que esse tipo de coisa seja diminuída, né? A frequência com que isso está acontecendo está assustando, né? Está assustando muito, porque no passado a gente teve 2 desabamentos, teve mais Brumadinho, né? Então, essas fiscalizações são muito importantes para que isso seja evitado. Certo, pessoal? Então, são essas informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso, o que você tem de solução para esses casos de falta de fiscalização do CREA nesses assuntos que, infelizmente, estão ficando cada vez mais comuns dentro da engenharia brasileira. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.